Boa noite. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre a constelação familiar, ou melhor, mais um pouquinho, né? A constelação familiar, ela se abriu e está se expandindo muito para o profissional de qualquer área que estiver habilitado nessa prática. É um novo olhar, uma nova possibilidade de solucionar os conflitos, tanto da vida como das relações das pessoas. Então, o que é essa constelação familiar? A constelação familiar foi criada pelo Bertin Helling e ele criou 3 ordens do amor: o dar e receber, a hierarquia e o pertencimento. Segundo Helling, aonde tiver o encontro de uma ou mais pessoas, existem essas 3 ordens do amor. E quando nós entramos em desordem de uma dessas 3 ordens do amor, é onde a nossa vida acaba tendo os emaranhamentos e ela não flui como ela deveria fluir. Segundo ele, quando eu repito os meus emaranhamentos da minha família, que é igual de geração para geração, isso é o que ele chama do emaranhamento, onde a constelação familiar, muitas vezes, num único encontro, pode fazer com que a gente enxergue aonde está a desordem, que está fazendo com que a minha vida não consiga fluir de maneira como eu gostaria, seja no campo profissional, do amor, enfim. Então, por exemplo, se na minha família existem muitos casos de pessoas, mãe solteira. Então, na minha geração, os meus primos, eu sou mãe solteira. Aí eu vou olhar a geração da minha mãe também, da minha avó. Então, isso é um padrão que está passando de geração para geração. Então, o Helling fala que isso é como se fosse uma maldição. Mas aí, então, Valquíria, mas toda família tem mãe solteira? Sim. A questão não é o fato de ter mãe solteira, ter primo que fuma uma droga, desemprego. Isso realmente, todas as famílias vão ter um caso ou outro. O problema é a quantidade de vezes que isso se repete. Seria o mesmo que um diabético. Todo mundo tem açúcar no sangue, não é verdade? Mas nem por isso todo mundo é diabético. Então, o que me faz ser diabético é a quantidade em excesso que eu tenho de açúcar no meu sangue. Assim é esses padrões de emaranhamento. É a quantidade de vezes que isso se repete. Então, é o emaranhamento. Quando eu faço a constelação familiar, ele mostra qual é a desordem que eu me encontro. Então, por exemplo, no pertencimento, ele fala que todos nós temos direito de pertencer. Né? Não tem essa, porque é separado, então não pertence mais, porque é um alcoólatra, não existe isso. Tu nasceu dentro daquele sistema, você quer pertencer. Né? Então, quando eu excluo alguém, eu entro em desordem, né? Quando eu não quero pertencer à minha família, eu estou em desordem. E isso é uma das desordens do amor que pode fazer com que haja emaranhamentos na minha família. O outro é a hierarquia. Helling fala o seguinte, que quem chegou primeiro e pronto. Assim, o casal chegou primeiro, depois os filhos. Por quê?